olha, o famoso, olha, o bom é esse, tá? E eu quero ser um dos esses, tá? Essa é a nossa ideia. Então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça e não só para que ele diga, para que a gente sustente isso, tá? Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu trouxe o Head de Marketing, certo? É, isso aí. Head de Marketing, Engenharia e Produto. Gerson Robaina, da JCI Hitachi. Seja bem-vindo. Olá, tudo bom, pessoal? Vou falar de uma coisa que eu amo, que é o ar-condicionado, e que nada no mundo existiria sem ar-condicionado. Estou sendo exagerado porque é verdade. Se você tem microchip em casa, se você tem as coisas eletrônicas hoje e de saúde, sem ar-condicionado não existiriam. Mas não foi aí que começou a história. Começou com jornalismo. Como assim? O primeiro equipamento de ar-condicionado, ele surgiu da necessidade, tá, de se manter a temperatura e a umidade sob controle, tá, numa indústria de jornal, porque simplesmente a tinta borrava o jornal e não dava certo, foi isso que aconteceu, tá? E aí se criou o ar-condicionado a partir disso. Depois que ele virou para conforto humano, exatamente ali naquele momento que a indústria do cinema americano tá bombando, tá? E aí as pessoas estava uma onda de calor muito grande naquela década, e o povo foi para os cinemas climatizados, tá? Davam preferência para passar aquelas uma horinha trancado no cinema com baixa temperatura. Aí começa essa história do ar-condicionado. E Hollywood tem tudo a ver. Tem, eu diria que tem tudo a ver. Que legal. E Gerson, como você entrou nesse ramo do ar-condicionado? Porque você está há pouco tempo, né? 32 anos, 33 anos mais ou menos, já faz tempo. Aí eu entrei eu fiz técnico mecânica, depois fiz engenharia mecânica, e aí eu acabei entrando numa das indústrias de ar-condicionado do Brasil, tá, como estagiário. Tá, isso em 1992. Aí eu tive uma oportunidade de seguir alguns caminhos, tá? E eu escolhi para aquele momento, tá, desenvolvimento de produto. Fui para desenvolvimento de produto, passei anos mesmo, tá? Até 2010, mais ou menos, tá? Aí eu estava já num cargo de gerente geral de uma outra multinacional, e aí eu fui para uma área que eu sempre quis, que era a área de marketing e produto, porque eu já tinha feito minha pós-graduação em marketing, gestão de empresas, e eu já estava até com o meu pós-finanças, já tinha realizado tudo isso, e disse, não quero mais vender, chegou, vamos fazer outra coisa, vai. Ajudar a vender. Deixa eu ajudar a vender, vamos fazer o contrário. E aí mais recentemente, já na Hitachi, né, já estou com uns 5 anos, vou fazer 6 anos de Hitachi. Já em marketing, você entrou na Hitachi Na realidade, eu entrei como gerente de mercado na Hitachi, tá, mas já para ajudar o desenvolvimento de produto e para ajudar a engenharia. E aí depois eu fui promovido para a gerência de marketing, depois eu acabei sendo convidado para ser diretor de marketing, produto, e como eu já estava fica com o marketing também, vai, tu faz um bom trabalhinho ali, fica legal, vai ali, pega vai. As cadeiras todas. Pega ali, vai. Mais um boné, não tem problema. Põe mais um boné aí, não tem galho. Ele tem sido assim, tá muito divertido, tá? Por incrível que esses dias, quando as pessoas me perguntam assim, mas são coisas tão diferentes. Não são. É tudo a mesma coisa. Tá? É o início, o meio e o fim. É o ciclo de vida inteirinho do produto. Tá? Ele nasce lá no produto, e produto controlando ele, né? Aí um dia produtos assim, tem que fazer um Product Vision para fazer esse negócio aqui. Tem essa oportunidade, vamos montar esse negócio aqui. Os engenheiros vão lá, passam 2, 3 anos fuçando aquele negócio, acertam o ponto, aí vem marketing, faz o lançamento, joga aquele produto no mercado, fazemos eventos, mostramos o produto no mercado, continuamos controlando o negócio, aí a engenharia vai mantendo a sustentação desse produto, a gente vê o declínio dele um dia, 15 anos depois, e aí um dia marketing de produtos assim, nasce um novo. Aí ele mata o antigo, faz o phase-out. Eu ia perguntar, né? Esse ciclo de inovação, quando que lança um produto para uma nova linha, como que funciona isso? Tá, isso depende... Porque a indústria depende muito disso, né? Isso depende muito, assim, do tempo onde as coisas acontecem. Então, vamos lá.
Se você voltar um pouco para trás, tá? Isso aqui é que nem a indústria do celular. As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. Quando eu comecei esse negócio, tá? Era normal se manter 10, 12 anos um produto em linha com algumas modificações, mas plataformas se manterem, tá? Hoje isso não é mais possível, tá? Por 2 motivos. Uma, tá? A eletrônica foi embarcada nos produtos. Tem muita eletrônica embarcada, tá? Não é mais um produtinho lá que você usa um relé. Você usa uma placa eletrônica. Semicondutor, tá? né? Começa a virar um aviãozinho, tá? Começa a virar um aviãozinho a coisa, tá? Tem alguns produtos que você olha assim, pô, quando você abre a tampa do produto e olha a placa eletrônica, assim, nossa, isso aqui é um avião, tá? Cheio de luzinha, cheio de LEDzinho, cheio de... É fantástico o negócio. Tô brincando aqui com a situação, mas é bem assim, você olha assim, uau, muito, né? Tá? Muito. É uma evolução muito grande, tá? Então, não dá para dizer, tá, que o ciclo de vida de engenharia, de produção, tá, uma coisa é o ciclo de vida do produto, ele vai estar lá, vai durar seus 15, 17 anos, dependendo do tipo de produto. Pode ficar 17 anos com iPhone também. Tem que... Se ele vai te dar suporte... Se ele vai te dar suporte, isso é outra história. Vai chegar um ponto que talvez eu não tenha mais peça para te entregar. Tá? Isso é outra história. Obrigatoriamente no Brasil são 5 anos, né? Depois que o produto sai de linha. Não é? Ou muda isso? Isso é muito... Não existe ainda não tem uma lei específica que determine assim, a data exata. Tá? É um praxe da indústria manter após o phase-out pelo menos 5 anos, tá? Tem casos que a gente consegue atender com muito mais, tá? Que legal. Com muito mais, dependendo. Por exemplo, pensa assim, ó, se for uma peça fabricada, eu já vi na empresa que eu trabalho mesmo hoje, que é a Johnson Controls Hitachi, a gente fabricar uma peça que está assim, bastante tempo fora, porque a gente tinha condições de atender o cliente. Por que eu não vou atender? Mas isso a gente está falando de B2B, né? Ou B2C também? Eu acho que é muito diferente de um para o outro, né? Um pouco, nesse sentido, é um pouco diferente, tá? As vendas mais corporativas, você tem isso, tá? Muitas vezes, é diferente da pessoa física que o dinheiro dela, ela faz o investimento na hora que ela quer, tá? Enquanto que a venda corporativa é um pouco diferente, porque você depende de budget, você depende de um capex, do investimento que vem de fora, uma decisão temporal. E até o tamanho do investimento também, né? Trocar um ar-condicionado de casa, você vai gastar uns 1.000. Dependendo do ar-condicionado de um shopping, chega em milhões, né? Eu diria que você vai gastar 2.000, tá? O de casa você vai gastar uns 2.000. Alguns mil, pouquinhos, mas alguns mil, tá? Mas assim, você tem razão, tá? Mas a grande questão é isso. Muitas vezes, o consumidor corporativo, tá? Ele tem um gerente de manutenção, ele tem um pessoal que é especializado e já dá manutenção no próprio equipamento, né? Isso acontece muito em shopping center, tá? E aí ele vai durando, vai chegar um ponto que ele vai ter que trocar, vai. Não é porque vai acabar a peça, não é isso. Porque as tecnologias vão se tornando cada vez mais modernas, tá? E principalmente na questão de eficiência energética, aí começa a pesar no bolso. Ele começa nós mesmos muitas vezes vamos para um cliente, temos lá, por exemplo, a gente tem contratos com alguns clientes muito grandes, com equipamentos bem grandes, tá? A gente vai lá e tem as nossas equipes e faz manutenção desse tipo de equipamento. Porque a eletrônica é muito grande, porque é muito pesada. Muitas vezes você precisa ter realmente um técnico bem mais especializado para esse tipo de produto. A gente está falando de mega equipamentos, tá? E aí o que acontece? Chega um ponto que esse mesmo pessoal, que hoje é nosso, que faz, chega pro gestor disso assim, olha só, eu estou aqui, estou trocando isso aqui, né? Estou trocando essas peças. Não é mais só você comprar um novo. Fala ali com o meu chefe, tá? Compra um novo. E aí, geralmente, isso acontece bastante, tá? Imagina as pessoas uma calculadora, tipo, me dá sua conta de luz aqui, vamos ver quanto você está gastando, eu vou te mostrar aqui no cálculo quanto você vai render nisso daqui, você vai amortizar na conta. Gente, em alguns casos, o cara se paga em menos de um ano. Caramba, meu. Tá, o investimento, o novo investimento, então, a diferença, não é de tão, é que a diferença é muito grande. Você não pode comparar a eficiência energética de um produto que durou 25 anos e está lá... Assim, eu aplaudo o cliente, o cliente do equipamento nosso, que vai lá e consegue manter ele por 25 anos, ele funcionando perfeitamente. É sinal que ele faz as manutenções regulares, é que nem carro. Tá? Você tem que fazer manutenção regular, você tem que fazer tudo o que o fabricante
pede para que a durabilidade seja a maior possível, né? Tem casos, eu já vi equipamentos com 40 anos funcionando perfeitamente. Isso é muito legal, porque tem muito a gente escuta muito hoje sobre a obsolência programada. Obsolescência. Exato, né? Obrigado. Que é programar o tempo que vai durar aquele produto para você já ter um novo e comprar sempre. Fala muito isso, a indústria do celular, que você acabou de citar, é uma que fala muito isso. De 2 em 2 anos, o celular ele começa a não funcionar mais direito, para você trocar por um novo. E já tem processos já de pessoas entrando em processo, falando, pô, meu celular tem 5 anos, já era para estar funcionando direito. Nossa, na hora que você vê é muito diferente, né? Não é tão rápido, até né? porque a evolução, já que a gente começou a brincadeira aqui falando lá do jornal, né, do lugar, aquela tecnologia lá, o conceito da tecnologia ainda é o mesmo, não mudou. Isso tá? de que ano a gente está falando? A gente está falando do início do século. Tá? Do início do século XX. Tem 100 e poucos anos. Tá? O conceito físico, o conceito mecânico não mudou. O que mudou foi a gente foi embarcando coisas novas. A tecnologia do jornal, então, lá atrás é a mesma que a gente tem hoje. Então, o principal, né? O conceito físico, mesmo. o conceito mecânico mesmo. O que se fez de verdade nos últimos anos, tá? Ou cada vez mais, foi se embarcando tecnologia. Eu gosto muito de comparar a evolução do conceito do que se faz em ar-condicionado, tá, com carro, com automóvel. Tá? É assim, no início você tinha lá um carburador, tá? É mais ou menos como os compressores fixos que a gente tinha aí nos splitinhos há pouco tempo atrás. Tá? E outros tipos de compressores, mas eram compressores de velocidade fixa. Aí a gente foi lá alguns anos atrás e colocou eletrônica nele, começou a botar placas eletrônicas que fizeram que a gente começasse a controlar a velocidade do compressor. Já deu uma redução de consumo enorme, porque uma coisa é você ligar ele, 100%. Tá? Ele consome a 100%. Se tá ou não tá, se precisa ou não precisa ar-condicionado naquele sempre momento, está sempre no full. Ele vai do teto. Aí o que o pessoal inventou? O engenheiro lá, essa turma complicada, foi lá e inventou de fazer um negócio que, né, rodasse mais devagar, ajustou. Não, se eu precisar, eu entro. Entrou, isso é o que todo mundo chama hoje de inverter. E aí agora, mais recentemente, tá? Isso é uma tecnologia para splits e para equipamentos de condensação a ar, mas é o mais comum. Mas não, até para escritórios também, para cá também serve. Para aqui onde a gente está, por exemplo, serve, esse estúdio serve. O pessoal evoluiu mais ainda, tá? E criou uma tecnologia chamada VRF, tá? Que é uma tecnologia onde você varia a quantidade de fluxo do fluido refrigerante. Tá? Ele só manda o que precisa. Além de ele regular nem uma injeção eletrônica, o inverter é como uma injeção eletrônica com um ponto só, o single point, que lá no início dos anos 90 deu isso, né? Tira o carburador, coloca um injetorzinho, um ponto só. Esse não, ele tem, para cada ambiente, ele tem tá? Com uma máquina única lá na rua, tá? Para isso, como é que isso funciona? Você taca mais eletrônica ainda nesse negócio, tá? Para que ele faça todos esses controles, para que ele entenda, olha, eu preciso mandar mais refrigerante para aquela unidade que está naquela sala aqui, está aqui no estúdio, em relação do que ali na recepção. E ele faz isso automaticamente, ele controla tudo isso. Então, é eletrônica. Esse é o que eu antes brinquei aqui, que é o aviãozinho, que você abre, parece um... Mas eu imagino que até assim, o ar-condicionado não é um produto que você compra na loja e você mesmo instala. Você precisa do instalador. Sim. Você precisa de manutenção. Então, na cadeia toda, você tem que ter treinamento para essa galera que vai trabalhar também. Sim. Então, vocês têm que ter esse serviço também, né? Tem. Tá? A gente tem hoje, tá, centro de treinamento e também a gente faz, até hoje em dia, graças à modernidade, a gente consegue fazer, inclusive, treinamento online com as pessoas. Tá? Eles podem fazer os treinamentos via as nossas plataformas, tá? E algumas vezes são até mesmo com o instrutor ao vivo, ou alguns que são os mais simples, tá? São gravados, depois tem uma prova, tá? Vai ter que responder uma prova para saber se ele aprendeu ou não. É uma coisa que está evoluindo muito, tá? Há muitos anos atrás, quando eu comecei nesse negócio, que eu já te falei lá,
30 e tantos anos atrás, para instalar um split que a gente tem hoje em casa aqui, tá? Aqui tem uns cassete aqui, tá? Putz, e um engenheiro, cara, na tua casa. O produto era caro e a instalação era caríssima. Pelo nível de qualificação do profissional. Eu não estou dizendo que a qualificação é baixa hoje, ela simplesmente, ela junto com o aparelho, o nível de qualificação necessário foi ajustado. Tá, para a realidade. Tá? Simplificou a instalação do aparelho para não custar tanto para o consumidor. É mais a mesma coisa que naquela época, assim, tinha que vir o doutor com um médico neurologista para te aplicar uma injeção que o enfermeiro pode fazer. Tá? Essa é uma boa analogia. Boa analogia. Então você pagava a consulta do neurologista hiper bambambam, o cara Master Blaster, para que ele te aplicasse uma injeção. É isso que o enfermeiro podia fazer. Então a gente hoje treina aí os enfermeiros, tá? Dentro daquilo que é possível. E à medida que eles vão ganhando mais conhecimento, eles vão evoluindo, tá? Muitas vezes acontece, por exemplo, do pessoal já começando a fazer treinamentos dessa nova tecnologia, que é o VRF, já está fazendo treinamento, já está pegando manutenção nisso. Isso é uma escalada, vai fazendo com que essas empresas, inclusive, cresçam a partir desse conhecimento técnico. Eles vão agregando valor ao próprio negócio deles. É muito legal ver essa evolução no mercado e a evolução dessas empresas que são os nossos parceiros. Eles são nossos parceiros, né? São nossos credenciados e são nossos parceiros. Que legal. E no marketing, assim? Quando você entrou no marketing, quais as ações que vocês fazem para vender, para ajudar o pessoal a vender? Vou pegar primeiro o B2B, que é mais complexo. Como você chega nesse cliente, como você comunica para esse cliente, como você posiciona no mercado, como vocês fazem? Bom, primeiro que assim, vamos falar uma coisinha que é meio óbvia, tá? A gente usa muito, tá, a questão de nós termos uma marca com um grau de reconhecimento alto, tá, que é Hitachi. A gente é uma marca japonesa, tá? Usa tecnologia japonesa, então a gente aborda muito essa questão de ter esse diferencial de tecnologia. Isso vale para qualquer um dos dois mercados, tá? Assim, é a base, é o pilar da coisa, tá? Nós somos uma empresa que tem tecnologia japonesa, tá? Mas tecnologia japonesa, hoje em dia tem gente que fala, não, desculpa, os caras são bons demais ainda, e nesse negócio do ar-condicionado, eles dão de 10 a 0. Tá? São muito bons. O japonês não ficava marketeando demais também, né? Não fica aparecendo, querendo aparecer a todo momento. Ele é mais low profile do que o americano, né? Ele é muito do processo e muito da entrega, tá? Eu brinco que o japonês é o cara dos 500 porquês, dos 200 como, e para depois ele assim, tá bom, então nós vamos fazer. E aí ele vai lá e faz, tá? E faz muito bem feito, faz uma vez só, tá? Ele é um pouquinho demorado para fazer de vez em quando, mas quando ele faz perfeitamente, né? Sai perfeito, né? Mas voltando lá para a questão das marcas e do marketing, tá? Se a gente for, vou separar de uma outra forma, tá? Não em B2B e B2C, vamos separar assim. A linha de produtos residenciais, a gente tem um marketing mais voltado para a pessoa, tá? E tu tem uma persona que é um pouco diferente da outra. Você não pode usar a mesma persona ou encarar a mesma persona para dois produtos, para um produto residencial e para um produto comercial, mas a marca é a mesma, tá? Então você tem que ter duas comunicações e um distintas. Aqui, você pode ter em casa também ou no escritório, né? E são personas diferentes. Pode, o que a gente chama de um light commercial, tá? Você pode ter na tua sala esse produto, mas então são personas. Você tem uma zona cinzenta, tá? Mas para essa figura, tá? E ainda mais para gente que tem um produto com um grau de tecnologia mais alto, tá? Essa figura, ela é interessante, tá? Essa pessoa é um pouco mais velha, tá? Ela já está na fase ali dos 30, dos 40 anos, tá? Que gosta de tecnologia, tem que gostar de tecnologia, tá? E que está disposto a pagar um pouquinho mais, tá? E não quer mais comprar o básico. Ele já quer comprar o produto com IoT, que já fale com Alexa, que tenha geolocalização, que tenha esse tipo. Esse é o produto que a Hitachi oferta no mundo inteiro. A Hitachi não sabe fazer o simples, isso é uma verdade. Eu sempre brinco com o pessoal, a gente não sabe fazer o simples, tá? Nós não somos uma corporação de fazer produto para a massa. Desculpe, não é o jeito que a gente entende. Nem é pensado, né? Não, a empresa ela é uma empresa de
tecnologia, tá? Isso Ela em pensa todos os isso. segmentos? Em Ou só no todas as ar-condicionado? áreas Todas as dela, áreas. no mundo, e tá, isso também é uma cultura muito da Johnson também, tá? Nós somos uma empresa de tecnologia, tá? A gente não é uma empresa de montar A produtinho. Johnson, ela tem alguma coisa a ver com a Johnson Johnson também? Não, Nada a ver. não tem nada a ver. Nada a ver. Ela tem a ver com a Johnson Controls Industries, tá? Que é uma empresa americana muito grande, muito antiga, também tem mais de 100 anos. As duas empresas são centenárias e elas formam uma joint venture mundial, que é a Johnson Controls Hitachi. E seu dia a dia lá, como que é? Comunicação, o que vocês fazem de atividades? Olha, se você falar do meu dia a dia, uma coisa, se você quiser saber do departamento de marketing, da engenharia do produto, eu te conto. O meu é trocando de chapéu. Eu brinco que eu tenho um dial lá que fica regulando. Agora eu vou falar qual deles. Tá bom, vou falar qual língua. Para quem que eu tô falando? Quem é o meu público? Né? Qual é o time que eu tenho que falar? Bacana é quando eu ponho todo mundo junto. Aí eu tenho que aí eu tenho que falar uma outra, eu tenho uma linguagem comum. Mas eles se falam muito bem, Mas falando assim, do dia a dia, tá? É um dia a dia muito, muito legal, assim, nesses 6 anos, tá? A gente tá passando ainda, tá? Por um processo de modificação bem grande da empresa, tá? Eu entrei na empresa já no momento em que a empresa estava saindo daquele primeiro impacto da joint venture, que é um momento um pouquinho mais complexo, para o momento de para onde é que eu quero ir. Tá? Só um parênteses aí. A Johnson Controls já existia no Brasil e a Hitachi também? Sim. Ou elas... Já existiam. Já existiam as duas, já fizeram a joint aqui, tá? Não, a joint não é aqui, é mundial. É mundial, né? É mundial, tá? Então da noite pro dia a gente... somos irmãozinhos. E antes eram concorrentes? Ou não chegava a ser concorrentes? Não, eram concorrentes. Eram concorrentes, tá? Mas assim... É legal a mudança, a diferença de joint venture de uma compra, uma aquisição, um merge... M&A, é muito diferente a joint meio. Porque a diferença é que numa aquisição real, tá, você tem a questão cultural, tá? O predominante é o que comprou. Tá? Ele comprou, quando você tem uma joint venture, é o seguinte, é uma mescla. As duas continuam. Você vai pegar os pontos ótimos das duas e por isso que tem um primeiro momento, tá? Você tem um ajuste dessas duas ideias, desses dois conceitos, dessas duas culturas. Aí você vai montar a cultura dessa nova entidade, essa nova empresa, né? E aí, globalmente, tem que ter um cuidado muito grande, tá? Para que não surjam variantes, porque ela precisa ser como nós, por exemplo, tem operações no mundo inteiro. Imagina se cada um vai, na união, vai para um lado, tá? Então tem que ter, nesse momento, global, um encaminhamento global para que a empresa gere os seus próprios... não que ela não vai gerar novos valores, mas que ela faça bem a fusão das suas próprias características, dos seus próprios valores, né? Para que as coisas não fiquem distintas. Eu não posso operar diferente do que eu opero meus amigos na Índia, do que eu opero meus amigos em Barcelona, na fábrica de Barcelona, ou na fábrica de Shimizu, no Japão. Tá? Não tem como. A empresa é uma só. Então é importante que a gente mantenha essa unidade estratégica e essa unidade cultural. Tá? É um desafio. É um desafio grande. Imagino. E quando a gente fala de culturas diferentes, né, a gente acabou de falar de culturas de duas empresas. Sim. E aí você tem também a cultura americana, japonesa e a brasileira junta, né? Como que foi isso daí? Ou não dava para perceber tanto? Não. Com certeza. Dá para perceber, sim. Tá? Dá para perceber. Mas aí é que tá o bom. Quando você faz uma joint venture, tá? Você fica com executivos dos dois lados. Tá? As pessoas se mantêm, basicamente. E aí você vai fazer as adaptações que tem que fazer. O que eu falei antes, é a mescla cultural, tá? Cada um vai vir com uma participação. E o global é que vai dizer o que é o dominante em cada um dos assuntos. Por isso que é tão importante uma gestão disso a nível global durante esse momento. Não é uma coisa tão simples. Tá? Não é nada simples. Ela demora... Em média, assim, né? Eu já participei de duas, tá? 2 anos. Até as coisas... Se acertar. Até você entender, entendeu? Até a empresa como um todo, assim, globalmente, ela entender
o que ela é, qual é a cultura dela, a nova cultura. 2 anos. Uns 2 anos. Aí as pessoas se acostumam, aí entra no famoso, entra no dia a dia, no módulo rotina, e vai tudo bem. Caramba. E falando de inovação, o que vem mudando? Você falou de IoT, né? Que é a inteligência, trazer uma internet conectada, né? Todos os objetos da casa conectados. O que mais você vem vindo mudando assim nesse tempo todo de inovação? Uma das coisas que vai cada vez mais mudar é a questão da eficiência energética, tá? Então, assim, a gente acabou de passar por um momento de mudança, inclusive, legal, tá? Novas normas que o Inmetro lançou, tá? Para classificação dos produtos, do selo Procel, né? O selo Inmetro, na verdade, que é A, B, C, D, tá? Você tem isso em todos os produtos. É eficiência né? A eficiência tem a ver com a eficiência energética, tá? Houve uma mudança para cima, então a régua subiu. A indústria, para manter os seus padrões, para continuar oferecendo para o consumidor produtos com uma eficiência A, com selo A, ela teve que subir a régua, tá? Então, junto com isso, vieram algumas transformações, tá? A eficiência subiu e houve uma mudança quase que generalizada do fluido de refrigerante que se usava antes. Então, até então, tá, se usava o 410A, tá? E isso no mundo inteiro, tá? Assim, não foi uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Acontece em momentos diferentes no mundo inteiro, mas ele vai migrando, tá? Então, no mundo inteiro, os splits residenciais, tá? Eles migram cada vez mais para um refrigerante chamado R32, tá? A partir de 31 de dezembro do ano passado, tá? Pouquíssimas indústrias ainda fabricam produtos com o refrigerante antigo. Todos migraram, tá? Para esse novo refrigerante. Muda toda a cadeia, né? Mas só para quem está ouvindo aqui entender o que é esse fluido refrigerante, o que ele faz na máquina? Gente, eu vou falar uma linguagem que alguns puristas vão me matar. É o gás, tá? Que nem não tem o gás do refrigerador lá dentro. Faltou o gás do refrigerador, tem que botar o gás que furou. Pois é, tá? No ar-condicionado residencial, né, nos splits aí que tem aquela unidade que fica lá na rua e a unidade que fica dentro de casa, tá? Você não compra um produto completo, tá? Você compra essas 2 unidades, elas têm que ser interligadas, tá? São tubulações de cobre, tá? Tem que ser colocadas, tem que fazer vácuo nesse sistema, e colocar um fluido refrigerante, ou um gás, vamos botar assim. Esse fluido refrigerante, ou esse gás, vão me matar, tá? Por causa do gás, mas tudo bem. É mais fácil de entender. É para as pessoas entenderem, tá? Não estou falando para meus engenheiros, tá? Então tem que falar linguagem, eu brinco de linguagem de gente, vamos falar linguagem de gente. Então o que acontece é o seguinte, se trocou, porque ele é bem mais eficiente, ele torna o equipamento mais eficiente, tá? Dá para dizer o seguinte, que ele diminui, a gente pode inclusive trabalhar ele, o tamanho dos equipamentos pode até diminuir um pouquinho com a utilização dele, tá? O que vai acontecer daqui a 2 anos, tá? 31 de dezembro de 2025, tá? Vai mudar a chave, 31 de dezembro de 25. Dezembro de 25. 1 ano e pouco. Tá? Vai dar outro salto. Vai mudar o que daí? Vai mudar a exigência para a classificação do selo A. Hoje ela tá aí na faixa dos 5 ponto alguma coisinha, tá? Vai passar para 7.1, tá? Então quer dizer assim, os produtos vão ter que dar mais um salto, tá? Em termos de tecnologia, de energia. Então, voltando ao nosso assunto original, que eu queria dizer é o seguinte, tá mudando muito rápido, tá? Então o ciclo é muito rápido, tá? O ciclo do produto, o produto que hoje, nessa nova legislação, nessa nova classificação, isso não é legislação, é classificação, é um A, vai ser um C. Vai ser invendável daí. Não é, eu até acho que vai ter espaço para quem esteja disposto a comprar, porque assim, ele é muito bom, ele já é muito bom, tá? O que ficou acordado dessa evolução do governo com a indústria foi que a gente daria esse salto, tá? E com esse salto, a gente vai igualar aos equipamentos que estão na Europa. O que a Europa levou 20 anos para fazer, a gente vai levar a fazer em 5. Tá? É a verdade, é o que aconteceu. Fácil. É um fato. A gente vai dar um salto na qualidade.
E à medida que as pessoas vão trocando isso, vai acontecendo coisas interessantes. Eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço, mas que é uma verdade. Quando você pega um split na tua casa, de 10 anos atrás, que ele chegou no tempo de vida útil dele, terminou, não tem mais o que fazer, vou trocar para mais. Você está economizando um monte, você está botando um monte de dinheiro no bolso e vai gastar menos. Só que tem mais uma coisa. Em termos de sustentabilidade, por causa do fluido refrigerante, por causa das outras coisas que estão envolvidas no processo, fazendo um monte de continha que tem aí, tá? É o equivalente a plantar uma árvore. Você deixa de derrubar uma árvore e planta uma. Tá? Então você troca um split por um split novo, tá? Você economiza energia, tá? Planta uma árvore e junto. você planta uma árvore junto. Tá? Então pensa em cada split que tem no edifício, tá? Se for um split um edifício de 20 andares, tá? Cada um tenha um splitinho só em cada 4 por andar, bacana, você tem um monte de árvore plantada. Tá? Tem uma continha que mostra isso, tá? Com a questão de sustentabilidade que dá. Tá? Os equipamentos estão mudando rapidamente, não são só os splitinhos residenciais. Os equipamentos maiores também estão indo para novas tecnologias, novos equipamentos, os equipamentos comerciais estão indo também para isso. Isso é da natureza, gente. A gente virou o século, Sim. tá? E tá mudando. Há 20 anos atrás. Impossível as que coisas nem ficarem carro iguais. elétrico também, né, cara? É uma tendência. É uma aquecimento tendência global, né? É um alarme que tem aí que a gente tem que prestar atenção mesmo, que a indústria Concordo, tá? tem que E a andar gente, junto, né? Legal diferente isso. até dos outros países, eu diria que a gente tem até uma vantagem, tá? Que assim, a nossa matriz energética é diferente da matriz energética do resto do mundo. Nós somos um país privilegiado por Deus e bonito por natureza, tá? Totalmente. Isso é um fato. E assim, é aquela coisa, a gente não queimar. depende de carvão. Exato, não Não precisa queima queimar carvão. carvão. Tá? A gente está aumentando drasticamente a energia eólica. Isso foi uma coisa que realmente os governos, os governos foram vários, tá? Investiram nisso e enxergaram essa necessidade. Ainda não está na velocidade que a gente acompanha a necessidade dessa evolução. Fica olhando, tá? Mas, assim, a gente está indo. Tá? É que a gente sempre, eu gosto muito de trazer isso, que o brasileiro, ele tende a falar que tudo é pior no Brasil. E a gente tem tantas vantagens aqui, mas tantas vantagens, tipo, medicina, nossa referência, nossa própria indústria, ela é muito mais ESG do que vários outros países, tem uma consciência maior. Então, gente, vamos ter consciência que o nosso país é bom demais, cara. A gente tem que levantar essa bandeira aqui. Não, isso é uma coisa interessante, tá? Que você falou nisso, e aí eu vou linkar com a hora que a gente falou de marca, a gente acabou meio que desvirtuando e vamos para outro caminho, tá? Então eu vou te falar uma coisa assim, uma das coisas que a gente também usa muito, que é uma verdade, tá? Assim, ó, a gente é tecnologia japonesa, tá? Eu tenho produtos no Brasil, tá? Que não existem no Japão, mas que tem a tecnologia japonesa. Que nós desenvolvemos aqui, a gente adaptou a tecnologia para um novo conceito. Um conceito que só existe no Brasil. A gente tem conceitos de produto que não existem no Japão. Nós pegamos a tecnologia, embarcamos ela no produto, a gente fez um negócio que, quando eles olham, uau, os japoneses olham diferente. Mas me fala, dá um exemplo desse tipo de mudança assim, de tecnologia que não tem lá no Japão e por que tem aqui no Brasil. Eu imagino que por conta de calor, o nosso calor é muito mais intenso. Não é isso, são tipos de equipamento. Vou te dar um exemplo assim. Alguns prédios, tá? Vou te dar um exemplo bem simples. Usam um tipo de equipamento que a gente chama de rooftop, tá? Ele vai no teto, lá em cima, na laje, e ele descarrega para baixo. Ele pega o ar do prédio, daquele andar, ele coloca, volta, vai passar por dentro, mas esse negócio está aqui na rua, tá? Isso é um conceito mais americano. O japonês não usa esse conceito, então ele nunca criou esse produto. No Brasil ele fez pior, porque o americano ele faz isso num bloco único, é um produto único, um blocão, pesado, 500 quilos, tá? Aqui a gente olha para os nossos impostos, não tem laje aqui. Então tá, então vamos fazer um negócio mais leve. A gente construi a caixa externa, a gente pega a unidade externa, que é pesada, e coloca ela longe, leva uma tubulação, cria um splitinho, tá? Só que a gente embarcou nela a tecnologia VRF. Entendeu? Então assim, 70% mais eficiente,
se comunica com o computador, você pode controlar o que você quiser na máquina, tá? Então, claro que isso é uma aplicação comercial, mas para um japonês, quando ele olha, ele fala assim, como é que vocês fizeram isso? Usando a tecnologia de vocês. A gente aqui no Brasil, quando a gente, na fábrica da Hitachi, quando a gente trouxe alguns equipamentos para montar no Brasil, para fazer eles no Brasil e nacionalizou eles, o nacionalizar significa montando igualzinho como faz no Japão, tá? Nacionalizar é, para japonês, assim, faz igual, tá? Não pode mexer, tá? Mas a gente olhou e disse assim, e a gente acabou entendendo a tecnologia, entendendo como que eles faziam, tá? E nós somos os únicos que fabricam VRF no Brasil, tá? Os nossos concorrentes importam, tá? A gente acabou fazendo. Nós dominamos a tecnologia. Essa é a diferença. E aí ficou legal. Aí a gente começou a criar produtos que ninguém tinha. E não existem em lugar nenhum do mundo. Então, a gente tem uma série de obras, de vendas que acontecem com esse produto. Tá? É normal, isso é um produto normal, para nós é de linha, ele é uma máquina standardizada. Tá? As pessoas compram e fazem uau, o uau vem depois que eles veem o bolso, porque é extremamente mais. 70% é muito relevante. Chega a ser esse nível. Caramba, bicho. Imagina a sua conta de luz 70% reduzida. Porque você pensa muito na conta de casa, né? Vai que você gaste 300, 400 reais na casa. Mas um shopping numa área comercial chega a ser bizarro. A gente 70, 80 mil reais de conta. Isso, se não mais. E assim, não é só no rooftop, a gente fez uma outra brincadeira também com equipamentos grandes, que a gente chama de splitões, são split screen que a gente tem residência, só que são grandes, tá? 2 deles atendem uma área gigantesca, tá? Por exemplo, muito para o supermercado, tá? O supermercado adora esse tipo de produto. Por quê? Porque traz uma economia absurda para o supermercado. A gente tem uma clientela e um parque já instalado com esse tipo de aplicação absurdo, tá? Usando uma brincadeira de tecnologia que a gente olhou e disse assim, dá para fazer. Que legal. Dá para fazer. Antigamente só a gente fazia, ainda continuam fazendo os equipamentos de velocidade simples, tá? A gente falou assim, eu posso usar esse negócio que o japonês tem aqui, eu vou juntar com isso aqui e nós vamos fazer um híbrido aqui. E a gente conseguiu fazer e tem tido um sucesso muito, muito legal nisso. E como que vocês vendem um ar-condicionado no B2B? É quando o cara está montando o projeto, né? Tipo, vou lançar um shopping novo, ou um residencial novo, ou um comercial novo que precisa de tubulação. Como que vocês chegam nesse cliente, nesse prospect? Vamos lá. Você tem 2 entes aí no meio, tá? Na verdade são 3, vamos lá. Ou você tem grandes contas, tá? Você tem o supermercado XYZ, você tem a loja de animais, de pets XYZ, tá? Que agora era X mais Y. Sim, é outra história, não vou falar aqui, tá? Tô brincando, tá? Era X mais Y, uma era X, a outra Y, agora vai ser X mais Y. Virou Z, tá? Isso que a gente chama de contas nacionais, tá? Então, nesses a gente vai lá, vende direto, já tem até projetos padrões deles, eles têm áreas de expansão, os nossos vendedores técnicos vão lá, fazem esse atendimento, ajudam eles a acertar isso, nós fornecemos o equipamento, ele é instalado, tá? E aí vem um segundo ente, que é o nosso instalador credenciado, tá? Que não é um refrigerista que instala o Switch, tá? Mas ele é uma empresa, que aí tem que ter responsabilidade técnica, de engenharia, porque aí entra num outro nível, porque aí vai ter que dutar. Né? Não é um cara que vai conseguir montar tudo. Não. E aí você vai, por exemplo, geralmente isso vai requerer duto, né? Aqueles tubões que vai tubulação de ar, é uma central de ar-condicionado, um negócio grande, tá? Então, aí tem esse outro cara que está aqui no meio. E tem um outro cara aqui ainda, que é o projetista, que é quando ele pega na origem. Esse projetista é terceirizado, esse projetista também. Não, todos esses entes aqui esses players são diferentes. Quando eu estou te falando assim, muitas vezes, quando a gente tem a relação direta com essas contas nacionais, eles já se comunicam com a gente, tá? E esses clientes dizem assim, olha, estou fazendo a obra na região tal, com fulano de tal. Ponto. Acabou. Tá? Beleza. Todo mundo é profissional, né? Eles também não são bobinhos, não vou escolher jamais uma empresa que não atenda a eles. Tá?
a gente tem relações exatamente com essas empresas. Isso é um jeito. Tem muito usuário, tá? Eu sou o banco XYZ, tá? E assim, eu preciso de um equipamento, tá? E quem vai dizer para o banco, tá? Ele tem uma área técnica, mas ele vai falar com esse cara, com o instalador credenciado da Hitachi. Se é um banco particular, não é um banco privado, é um banco público, ele vai fazer a tomada de preços dele, vai negociar conosco com outros fabricantes, alguém vai instalar, alguém vai, né, vai fazer isso aqui. E tem o terceiro player na brincadeira, que é o projetista, tá? É o cara que pega a obra lá no início, quando está no conceito, tá? Aí muitas vezes a gente ajuda ele a definir o melhor caminho. Tá? Melhor máquina, mais eficiente, tubulação. Exato, só dentro, muitas vezes ele está indo por um caminho de portfólio, tá? E a gente está, cara, putz, a gente tem um negócio novo aqui que talvez te ajude nisso e nisso aqui, tá? E isso aqui pode te baratear a obra, pode ficar melhor, você pode oferecer mais pro nosso cliente, porque aí, na verdade, o cliente dele em algum momento vai virar nosso. Esse povo é super ético a ponto de jamais colocar uma marca explícita, é o Hitachi YXYZ modelo... Não, ele não vai fazer isso, ele vai deixar isso aberto para 3, 4 fabricantes, tá? O equipamento vai ficar ali, ele fica no limiar de um para o outro, tá? Então ele leilão vai... ali que nem qualquer outra depois coisa. O cliente vai estar definindo lá o que é. Mas esses são os caminhos para esse negócio, tá? Já o negócio mais residencial é o negócio de varejo. Ou ele é um varejo, ou você compra num varejo normal, ou você compra num varejo especializado, tá? Hoje o Brasil é quase meio a meio essa brincadeira da venda de todos os fabricantes, tá? Uma parte de ser vendido para o varejo, uma parte para o ar-condicionado. A gente falou de uma história do Egito. Essa é legal de puxar, cara. Então, você fala, como assim? Pirâmides. O que as pirâmides têm a ver com ar-condicionado? Pois é, né? Que todo mundo pensa que ar-condicionado é uma coisa ali do início do século XX, né? Pois é, então vamos entender assim, ó. O homem sempre teve suas maneiras, né? Sempre encontrou maneiras de baixar a temperatura, de uma forma ou de outra, tá? E aí, por exemplo, hoje a gente tem evidências muito claras que no Egito, por exemplo, algumas residências dos faraós, alguns palácios dos faraós, eles usavam um sistema de drenagem, tá? Pegavam água que saía dos rios que passavam na volta, seja do Nilo ou de qualquer outro rio que passasse na volta, se bem que o Egito basicamente é o Nilo, tá? Traziam essa água até lá e em áreas onde passava vento, eles faziam como se fosse uma cascata. E a água passava por essa cascata, a água no ar passava por essa cascata e ele esfriava, que é o que a gente chama de cortina de resfriamento. Ele vai passar o ar quente por essa água geladinha que está vindo do rio e a água que vai entrar com o vento para dentro do ambiente, ela está com uma temperatura mais baixa. Então, o ar-condicionado, tá, não é uma coisa do início do século XX, tá? É uma coisa de uns 2000 anos antes de Cristo, tá? Já até o desejo do homem em dominar a temperatura, tá, é muito antigo, é muito antigo. Conforto humano, a necessidade do conforto humano não é uma coisa de ontem, tá? A gente vem brigando com isso há alguns milhares de anos. Para aqueles que brigam no escritório para desligar o ar-condicionado, entendam que é conforto. O ar-condicionado é confortante para quem tem muito calor. Essa é uma briga eterna, né? Só que a natureza dos cheios diferente das moças, né? As meninas que precisam da temperatura um pouco mais alta. Os meninos querem uma temperatura mais baixa. Isso é uma coisa que no carro eles conseguiram resolver. O dual zone de carro, o ar-condicionado de um lado, você pode deixar no quente, outro no frio. Cara, para mim isso foi umas soluções legais que a gente daqui a pouco precisa começar a pensar nos escritórios. Já tem alguma coisa pensada nesse quesito? Existe um sistema de VRF, que é essa tecnologia nova, tá? Que faz equipamentos que ele consegue o equipamento, tá? Por exemplo, se nós tivéssemos uma área grande aqui, tá? E eu tivesse dois cassetes aqui, tá? Se eu usar um sistema que se chama, uma tecnologia chamada 3 tubos, tá? Um tá no frio e o outro ele aquece. Então, em cima da pessoa que tem frio, ele vai esquentar. Quem tá com calor, ele vai sentir o ventinho.
ao mesmo tempo. É o mesmo produto, tá? Ele não funciona só na refrigeração ou só simultaneamente, Os dois. uma unidade interna vai estar esquentando e a outra vai estar esfriando. Já se chegou nisso. Que legal. Tá. Né? Aí você separa meninas e meninos na sala. É isso aí, pra cada né? lado. Clube do Bolinha e da Clube Luluzinha. da Luluzinha. Tá. Quais são as coisas mais legais, assim, de case que você viu acontecendo nesse mercado de ar-condicionado nos últimos anos? Eu te diria que uma das coisas assim, que eu acho super interessante, tá? Foi exatamente essa mudança que houve, tá? Para que profissionais como refrigeristas fossem treinados, tá? E que eles começassem a ter, através dos fabricantes, né? A possibilidade de montar seus próprios negócios, tá? Serem empreendedores, tá? Não é o ar-condicionado só, tá? É toda essa cadeia que é fantástica, tá? E quando a gente vê essa garra que esse pessoal tem de querer instalar o produto, de fazer melhor, de crescer, de prestar manutenção, eu acho essa uma das coisas muito legais, assim, tá? É um grau de empreendedorismo grande, tá? E que me deixa muito satisfeito, tá? Outra coisa que eu desses anos também é a questão dessa que a gente já conversou, tá? Todo esse avanço de tecnologia que foi nesses 30 anos, as coisas evoluíram bastante, vão evoluir mais rápido a partir de agora, tá? Eu brinco que daqui a pouco eu devo estar saindo do negócio, né? Que já estou com 57 anos, daqui a pouco eu tenho que descansar. Eu tenho que dar lugar para os outros, tá? E aí, assim, né? E eu não vou ver isso na ativa, tá? Mas no Retired lá de Pirajaminha, eu vou ver todo ano você ter um lançamento novo de tecnologia desse negócio, tá? A velocidade vai chegar nesse nível, tá? Como qualquer outra tecnologia que a inovação é muito rápida. A inovação tem que ser isso, pede, né? Se você não fizer isso, você acaba morrendo, a sua empresa morre, né? Porque o outro vai fazer isso. Uma outra coisa que está acontecendo também é, vamos lá, o nosso amigo da Apple, o Steve Jobs, estava certo, né? Quando ele mostra lá o primeiro iPhone, né? Que ele diz assim, um dia tudo vai estar integrado aqui, né? Aqui vai ser... Esse é o ponto de integração. Pois é, esse ar-condicionado que a gente está vendo hoje já começa cada vez mais a estar integrado no IoT, né, na inteligência das coisas, e isso é alguma coisa que é inexorável, tá? A gente realmente... O que era ficção científica 20 anos atrás, o cara chegar e olhar para a sala e dizer assim, mais escuro, mais escuro, mais claro. De bater duas palmas e ligar a luz, tá? Hoje é coisa mais normal na casa da gente, tá? Isso é normal, tá? Você gasta um pouquinho, mas você consegue fazer isso. Eu vi um dado semana passada que 32% das crianças da geração Z já compraram alguma coisa pela Alexa. Nossa. Por voz. 32%, cara. É muita coisa. Não sabe nem escrever direito. Já consegue comprar. Já consegue comprar com voz. Isso é um negócio interessante. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Evoluindo, né? Então imagina, ar-condicionado. Você tá aqui no seu relógio, você fala, casa, eu quero chegar em casa, tá 40 graus aqui, eu já quero chegar lá, tá com 22. Você consegue programar remotamente. Isso é geolocalização. Geolocalização é isso, uma funçãozinha bem legal que tem no produtinho nosso, que é o Air Home 600, produtinho não, produtaço, que esse ficou bom. Demais, eu gosto muito. esse eu gosto. Não! Tem que falar. É bom, tá? Gente, funciona assim, é bem legal, tá? Você tá, por exemplo, no teu carro, tá? Não interessa se você levar 1 hora ou 2 horas para chegar em casa, tá? Você diz para ele, quando chegar em 1000 metros, liga. E aí ele sabe, por geolocalização, pelo teu celular, onde você tá. Então você tá num dia que você tá naquele trânsito reme-reme, tá? O leve trânsito de São Paulo às 6 da tarde. Isso, tá? Se você souber o ponto certo da brincadeira, qual é o bacana? Você chega em casa com ar-condicionado no... Você não tem que botar tá se preocupando em tal hora eu vou estar em casa, então eu vou ligar. Não, tô a 1000 metros, ele liga. Assim como ele faz o contrário também, tá? Se você sair daquele... Você diz para ele, mas eu não quero 50 metros, não quero 1000 metros. Se eu tiver 50 metros longe da minha casa, desliga o ar. Ele entende isso e se desliga sozinho. Para aquelas pessoas que ficam assim, será que eu liguei o ar-condicionado? Será que eu desliguei o ar-condicionado de casa?
programa esse, 50 metros. O que acontece de esquecer, chegar de noite e falar, putz, eu deixei Deixa esse negócio ligar, ligado. nossa, a conta esse mês vai vir, meu Deus. Você sabe que isso não é mais uma verdade com inverters? Não? Não. Não, que legal. Sabe Bom por saber quê? disso também. Vou te explicar bem rapidinho. Assim, ó, a característica, uma das características do inverter é isso. Quando você consegue atingir o ponto de temperatura que você quer, num aparelho de velocidade fixa, o que ele faz? Ele desliga o termostato e automaticamente a temperatura começa a subir, até que ele vai chegar num ponto que o termostato vai dizer, liga de novo, ele liga de novo e vai baixar. Então aqui você está consumindo, né? Tá, o inverter faz diferente. Você esqueceu, né? Tá em casa, tá? Só que ele chegou nos 18 graus, tá? Ele baixa a rotação, ele continua mantendo os 18 graus, porque não tem mais carga térmica, você não está lá para aquecer o ambiente. Ele vai declinando, ele vai gastar bem pouquinho de energia, ele vai chegar no mínimo dele. Quando você chegar, você vai estar com os 18 graus de novo, pode estar certo. Se for em relação a esse outro sistema aqui, você economizou muito dinheiro. Aí não fez nada que vai ofender teu bolso. É uma coisa que normalmente você vai comprar um ar-condicionado, o cara fala, cara, pega o inverter, porque faz a diferença. Ele fala, pô, mas é mais caro e tal. Mas depois você vai ver na conta de luz. Tá aí a explicação, né? Gente, a diferença entre um produto inverter e hoje em dia, tá? Eu te disse assim, número mais ou menos, tá? R$500, tá? De diferença de um pro outro. Em menos de um ano você pagou. Meses você paga essa diferença. Tá? Então, assim, nada contra meus colegas fabricantes que ainda fabricam produtos de velocidade fixa para residencial, tá? Mas assim, eu como usuário não compro mais. Desculpe. Vamos usar esse trecho aqui para as pessoas não é assim, aprenderem. Eu entendo, não, assim, eu entendo que tudo bem, tem pessoas que, ok, pô, eu vou privilegiar o investimento inicial, eu preciso disso porque eu estou abrindo meu negócio, eu estou abrindo isso, eu preciso economizar. Ok, mesmo assim, pense duas vezes. Pode ser uma economia porca, né? Porque a gente, no longo prazo, por mais que seu negócio no início ali, pensa nos 6 meses depois, um ano depois, né? Eu sempre falo, esse planejamento é interessante. Eu vou te falar da seguinte forma, tá? Assim, até o final desse ano, eu acredito que vão ser fabricados no Brasil menos de 10% do volume vai ser velocidade fixa. Já. Todo o outro resto vai ser inverter. Até mesmo por conta da meta que tem de consumo de energia. E aí eu vou te falar assim, daqui a 2 anos, quando tiver a meta virar... Aí não vai ter. Não é impossível, não é que seja impossível, é uma palavra muito forte. Tudo é possível, tá? Dá para fazer. Tá? Mas assim, vai ser tão difícil se atingir com velocidade fixa, ele vai ficar tão caro que não vai fazer mais sentido, tá? Você usar. Então, eu acredito que a tecnologia... Pô, é um podcast bacana. Daqui a 2 anos a gente pode ver de novo, tá? Para você que está assistindo em 2030, me fala como que tá o ar-condicionado aí, deixa nos comentários. Vou olhar no passado, Jansão, diz o que tu disse lá. Então, eu vou dizer que é uma previsão, tá? Assim, daqui a 2 anos, tá? Ou na virada ali, deixa mais um tempinho ali, tá? Mais 6 meses, tá? Não vai mais ter split high wall, que é o que a gente mais usa em casa, né? Que é o mais comum, tá? Com velocidade fixa. Tá? Todos vão ser com tecnologia inverter no Brasil. Não vai fazer sentido os fabricantes, a menos que alguém descubra um negócio totalmente novo aí. Vai ter que ser bom. O cara vai ter que ser bom. Vai ter que ser bom de tecnologia. Agora pra gente chegar na nossa reta final aqui, pra frente falar de reconhecimento de marca. Tá legal, vamos voltar Isso lá. é uma coisa bem legal, assim, de tipo, pô, a gente tem vários fabricantes, cada um tem sua marca, você tem um reconhecimento, tem essa joint venture. Como que é posicionado a Hitachi, a JCI, né, com relação às outras marcas? Como vocês fazem esse trabalho de branding para chegar já no consumidor ali que vai comprar o equipamento de vocês, já reconhecer essa marca? Bom, a gente tem um trabalho muito forte no Instagram, tá? O treinamento dos refrigeristas, tá? Porque o refrigerista é um multiplicador que chega muito próximo. Muitas vezes, você, na hora da escolha do equipamento, você dá uma olhadinha antes, já chama o técnico para dizer, o que eu vou instalar aqui, tá? Então, a gente faz um trabalho bem forte com os refrigeristas primeiro, tá? Depois eu falo do usuário final. Mas do refrigerista, exatamente para que quando ele coloque para o cliente, assim, olha...
O famoso, olha, o bom é esse, tá? E eu quero ser um dos esses, tá? Essa é a nossa ideia. Então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça e não só para que ele diga, para que a gente sustente isso, tá? Ele dizer é fácil. A gente sustentar Que é difícil. isso é que é o bacana, é o grande desafio, tá? É sustentar isso. Quando a gente se comunica com o usuário final, tá? A gente tem que entender um pouquinho do como é que ele faz a escolha dele, tá? Ou de quem é essa pessoa que faz a escolha. Então a gente já fez uma série de pesquisas para entender quem é o nosso público, quem compra da gente, né? Então tem aí algumas pessoas envolvidas nisso, que é a esposa, que é o marido, quem toma a decisão da compra de verdade, tá? E aí tem toda uma comunicação que a gente tem que fazer com esse povo através das redes sociais, tá? Hoje em dia não dá, se vocês notarem, por exemplo, eu acho que nenhum mais dos fabricantes, tá? Nem nos lançamentos usa, por exemplo, a mídia Tradicional, né? tradicional, tá? O offline, né? Para ofertar seus produtos. É tudo muito direcionado hoje, tá? Para as plataformas digitais, tá? Principalmente os canais especializados, né? Exato. Os marketplaces. Tá? Eu diria que o canal que vai ter o maior desenvolvimento da apresentação, não só da nossa marca, eu estou falando do mercado inteiro, tá? É por incrível que seja o YouTube, tá? Ele está crescendo com uma velocidade fantástica, tá? No Brasil. E as pessoas estão usando cada vez menos o Google para pesquisar e mais o YouTube e o TikTok. Exatamente. Porque ele quer saber o que as pessoas estão falando do produto ali e quer ver sendo usado. E tem outro fenômeno do live commerce também. Que a gente eu chamo isso de experiência visual, tá? Exato. Antigamente, as pessoas, quando estavam ali na questão da compra presencial, né, na compra do varejo, era muito interessante, tá? Eu presenciei várias vezes isso, tá? Em pesquisa, inclusive, tá? Em pesquisa de campo. A pessoa é o touch, tá? Ele passava a mão no produto, não só ar-condicionado, qualquer micro-ondas, ele passa a mão, ele vê a textura, né? Ele passa a mão, ele toca, touch no produto, né? Ele nunca mais vai encostar, mas ele tem essa sensação, né? Ele toca ali, ele vai ficar lá no alto da parede, ele vai passar um paninho, tá? Mas ele passa a mão no produto. Então, as pessoas têm ainda essa necessidade. Então eu brinco hoje que como não tem mais o touch, tá? Tem o visual, tá? Ele tem que enxergar o produto, ele tem que ver uma outra pessoa fazendo essa manipulação, tá? Do produto, tá? Para ele se sentir seguro, para mudar o poder de decisão dele ali na hora, tá? Para ele se sentir mais seguro ou menos seguro. Então, eu te digo assim, hoje o uso de influencers para isso é bem essencial, mas tem que ser verdadeiro, tá? Não dá para ser forçado. Forçação de barra não dá. Tem que ser uma coisa um pouco mais dinâmica, mais séria. Vocês têm próprio influencer? Tipo, algum revendedor, alguém que vocês ensinam para falar exatamente o que a marca precisa comunicar? Temos. Tá? Tem legal. Alguns, sim. A gente, assim, são pessoas exatamente desse segmento, tá? Que falam muito com o refrigerista, tá? Até para ensinar um pouco isso, mas também falam com o usuário final, tá? E aí, sim, a gente ajuda eles, ensina eles características do produto que não necessariamente eles dominam, tá? E apresentar isso, claro que a gente faz. Tá, isso é normal, não tem problema, pelo contrário. Não, tem que fazer, né? Tem que, senão ele não vai fazer a apresentação correta. Exato. Esse que é o ponto. Bom demais. Gerson, obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui, toda essa história do ar-condicionado. Mensagem final, você vai deixar um recado para quem está ouvindo a gente? Eu quero sim, tá? Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, assim, de comprar um ar-condicionado, eu vou fazer isso, não tem jeito, tá? A gente tem um slogan super bacana que eu adoro, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Quando vocês forem comprar um ar-condicionado, tá? Compare. Primeira coisa, vocês têm que comparar. Comprar laranja com banana. Mas eu posso afirmar uma coisa para vocês. Quem compara,
vai de Itachi, tá? Boa demais. Gerson, obrigado, viu? Que é isso, gente, tá? Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima. Esse foi o Contribcast com o Gerson Rubaina, da Johnson Controls Hitachi. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu nessa edição? Número 1. A obsolescência programada é um processo de produção de bens com vida útil menor, para que os clientes voltem a comprar o mesmo produto em um curto prazo. De um lado, esse modelo gera empregos e movimenta o mercado, e de outro, gera altos impactos ambientais e produtos com eficiência limitada pelo baixo ciclo de vida. E aí, o que você acha disso? Número 2. Muita gente não sabe, mas várias empresas famosas são do tipo joint venture. Esse é um modelo de cooperação onde 2 ou mais empresas abrem um novo negócio juntas. A ideia pode ser extremamente lucrativa e estratégica. Mas o sucesso de uma joint venture não depende só do mercado. Nos bastidores, as empresas envolvidas precisam combinar a cultura de cada uma para estabelecer um relacionamento bem equilibrado entre as partes desse business. Número 3. Quase sempre o consumidor prefere tocar nos produtos antes de fazer uma compra. É por esse motivo que algumas coisas não vendem bem na internet. De olho nisso, vários influenciadores criam conteúdo onde experimentam todo tipo de oferta. E algumas plataformas de e-commerce até oferecem ferramentas de lives demonstrativas para os vendedores cadastrados. Portanto, fica a dica: mostre o seu produto em ação e veja o impacto que isso tem nas suas vendas.